Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8. Agora entramos num novo cenário na história de Atos dos Apóstolos. A palavra de Deus nos mostra agora um novo avanço da promessa de Jesus. A promessa de Jesus que foi estabelecida em Atos 1:8 sobre a descida do Espírito Santo e o testemunho dos seus servos em toda a Judeia e Samaria já tinha se cumprido, e agora o evangelho progride um pouco mais e nós começamos o rumo aos confins da terra. A palavra de Deus começa a avançar, apesar de nós estarmos dentro da Judeia. Esse texto nos apresenta a primeira vez em que um homem gentílico é alcançado. Cornélio era um centurião romano, significa que ele era alguém de naturalidade gentílica, nascido em Roma provavelmente, cidadão romano. Cornélio era um homem que estava na liderança de cerca de 100 homens, naquela parte que era a cidade de onde o Império Romano governava toda a região da Judéia. A cidade de Cesareia nos é apresentada agora pela terceira vez. É a terceira vez em que ela aparece. Ela aparece nas viagens de Pedro, ela aparece na dispersão dos crentes, e agora pela terceira vez ela nos aparece. Dessa vez que ela nos aparece porque uma figura dessa cidade entra na história da igreja e é o primeiro gentil a entrar na história da igreja, é o primogênito entre nossos irmãos, mas isso é assunto para o próximo domingo, se o Senhor assim permitir. Para a gente se situar sobre Cesareia, Cesareia era uma cidade muito importante. Cesareia é construída por Herodes o Grande. Herodes o Grande recebe aquela região de presente do imperador Augusto César, que era seu amigo, e ele constrói uma grande cidade, uma mega cidade, que se torna a segunda maior cidade de toda aquela região, sendo menor apenas do que a cidade de Jerusalém. Ele constrói essa cidade à beira-mar. Essa cidade ele constrói um porto e ele constrói uma espécie de quebra-mar para gerar um grande porto. E ela se torna um ponto de entrada para a Judéia e um ponto de comércio e o ponto de onde será governada toda a Judéia. Herodes o Grande é aquele mesmo Herodes que é responsável pela matança dos bebês no nascimento de Jesus Cristo. Você lembra da história, você lembra da época. É nessa cidade de Cesareia que os principais fatos envolvendo a Judéia, inclusive a revolta que vai acontecer dos judeus e a queda dos judeus e a destruição de Jerusalém por volta do ano 70, é nessa cidade que essas rebeliões, esses movimentos vão começar a acontecer. Cesareia é palco de momentos extremamente cruéis, inclusive entre o povo judeu, porque ali em Cesareia, o general até então Tito, que vai se tornar o imperador Tito, ali em homenagem ao seu irmão, ele bota 2.500 judeus para lutarem com feras e serem destruídas numa grande arena que havia naquela cidade. Mas naquela cidade de Cesareia, a Bíblia nos mostra que de alguma maneira a mensagem chegou, de alguma maneira alguma informação sobre Deus chegou. E um dos homens que trabalhavam para o Império Romano, e o Império Romano era inimigo da religião cristã, era inimigo da fé cristã, era inimigo do movimento cristão, ainda não tão declaradamente, mas futuramente se tornaria um grande inimigo. Mas é justamente um representante desse império, um homem que representava o maior poder que havia no mundo naquela época, é justamente aquele homem, aquela autoridade que é alcançado por alguma mensagem sobre Deus ou sobre Cristo. E olhando para essa história, nós vamos ver algumas coisas interessantes sobre a vida deste Cornélio. Cornélio nos é apresentado e nos é descrito. Ele nos é apresentado como um homem piedoso, um homem religioso, um homem que procurava viver de uma maneira íntegra, de maneira correta, um homem que se preocupava com o próximo, um homem que ajudava aqueles que eram necessitados. Cornélio era um homem que tinha uma vida diferente da maioria dos seus compatriotas.
Cornélio não era um homem envolvido com orgias, Cornélio não era um homem envolvido com a idolatria, o culto a vários deuses. Ele tinha entendido de alguma maneira, não sabemos se por cristãos ou por judeus, ele tinha entendido que havia um único Deus. Ele se tornou temente àquele único Deus. E ele procurava ter uma vida que de alguma maneira sinalizasse uma reverência a este único Deus. Nós sabemos pelo texto que Cornélio não se tornou um prosélito judeu, então ele não aderiu ao judaísmo. Mas, de alguma maneira, aquela menção ao Deus que os judeus caminhavam influenciou Cornélio, influenciou a maneira como Cornélio vivia, a maneira como a família de Cornélio vivia, a maneira como a casa de Cornélio vivia, e Lucas nos traz esse relato com muita precisão. Meus irmãos, olhando para Cornélio, nós podemos pensar em várias pessoas que nós conhecemos. Quantas vezes nós conhecemos boas pessoas, pessoas que se preocupam com o próximo, pessoas que são muito dedicadas a fazer ação social, pessoas que são amorosas, são corretas nos seus negócios. Quantas vezes nós conhecemos pessoas que são muito melhores do que muita gente que se diz crente, pessoas que você pode confiar. Quantas pessoas a gente conhece nessas condições? Pessoas que têm um coração bondoso, preocupado com o próximo, amoroso. Pessoas que são sinceras. Pessoas que são tementes a Deus. Pessoas que são amigas dos crentes. Pessoas que muitas vezes vêm à igreja continuamente. E talvez aqui dentro, no dia de hoje, nós tenhamos algumas dessas pessoas. Mas a palavra de Deus nos aponta que isso é algo necessário na nossa vida. Isso é algo que de alguma maneira agrada a Deus. Se você for ler o versículo 5, o versículo 4 vai nos dizer que as orações e as esmolas de Cornélio estavam diante de Deus. Deus estava vendo, Deus estava se agradando. Mas isso não era o suficiente. E nunca será o suficiente. Às vezes a gente se engana e a gente pensa dessa maneira. Eu não fumo, eu não bebo, nunca fiz mal a ninguém, eu acredito que há um Deus, e isso é o bastante, e está tudo certo. E quantas vezes nós perguntamos às pessoas, e pessoas religiosas muitas vezes, você acha que vai para o céu? Acho. Por quê? Porque eu sou uma boa pessoa. Porque eu sou religioso. Porque eu vou todos os domingos para a igreja. Porque eu faço votos com Deus e eu cumpro esses votos. Quantas vezes a gente pensa que essas coisas são suficientes? Essas coisas são boas, mas elas não são suficientes. Se elas fossem suficientes, o texto bíblico ia nos dizer, olha, Cornélio era um homem religioso, era um homem piedoso, era um homem que tinha uma bela vida, era um homem que cuidava dos necessitados, dava muitas esmolas, amparava as pessoas. Cornélio era um bom homem e Deus olhou e se agradou e pronto. Mas isso não era o suficiente. E como Cornélio era uma pessoa dedicada, uma boa pessoa, uma pessoa que tinha uma vida que mostrava que havia interesse, Deus se agradou dele. E Deus queria que Cornélio passasse a um próximo estágio, queria que Cornélio avançasse na sua caminhada. Meus irmãos, às vezes a gente tem uma história, uma trajetória de vida, na qual não há nenhum avanço, não há nenhuma mudança. Às vezes a gente olha para pessoas, inclusive dentro da igreja, porque você pode estar na mesma condição de Cornélio sendo membro da igreja. Você talvez possa estar até em uma condição pior do que Cornélio sendo membro de uma igreja. Nós olhamos às vezes e não há nenhum avanço. E não há nenhum avanço na caminhada. Aliás, às vezes há retrocessos. Quantas vezes nós olhamos para pessoas e elas, aquela frase antiga, mas quando eu vivia lá o meu primeiro amor. Você já ouviu isso ou já falou isso? Não precisa responder. Porque na época do meu primeiro amor, como eu orava. Como eu era envolvido, não faltava um culto.
Na época do meu... Ah, como era! Meu irmão, minha irmã, se sua vida espiritual não tem avanço, é porque ela nunca foi suficiente. Se o seu primeiro amor e o tempo de antes com Deus é o que você tem de maior, eu preciso te dizer uma coisa: o Senhor quer que você avance na sua fé, porque não é suficiente aquilo que você recebeu até aqui, aquilo que você viveu até aqui. Cornélio era um homem bom, era um homem religioso, cumpria os seus deveres da religião, mas ele tinha apenas práticas religiosas, como muitos de nós fazemos. E não pense que isso é uma novidade. Lá no livro de Isaías, nós lemos Isaías, lá no livro de Isaías, se você abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 29 de Isaías, o versículo 13 de Isaías, você vai ver Deus dizendo ao povo de Israel: este povo se aproxima de mim, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e a sua obediência não passa de mandamentos que eles aprenderam pela repetição. Porque muitas vezes nós aprendemos pela repetição, e não há mudança, e não há avanço. Mas Deus queria que Cornélio vivesse um novo tempo, um tempo diferente, porque Deus desejava salvar Cornélio, assim como Deus deseja salvar a todos nós. Todos nós somos parte do desejo de Deus. A Bíblia claramente nos diz que Deus não se agrada com a perdição. A Bíblia claramente nos ensina que Deus não fica feliz quando o ímpio desce ao inferno e à perdição. A Bíblia com clareza nos ensina que o Senhor se agrada quando um pecador se arrepende. Jesus nos conta algumas parábolas sobre isso, e ele diz: haverá mais alegria no céu, haverá festa no céu, haverá mais alegria no céu, porque quando há arrependimento, há alegria no céu, há transformação. Como Deus não queria que Cornélio parasse no lugar onde ele estava, então Deus promove a Cornélio uma experiência sobrenatural. Cornélio está ali na sua realidade de orações, de cuidado com o povo, e de repente, versículo 3 nos diz: a hora nona do dia, estava chegando lá a metade da tarde, por volta das 3 horas da tarde, Cornélio tem uma visão, e aquela visão assusta Cornélio. Aparece-lhe um anjo da parte de Deus, e Cornélio pergunta: o que é isso, Senhor? E ele lhe diz: as suas orações e as suas ofertas têm chegado para memorial diante de Deus. Meus irmãos, quando eu olho para essa experiência de Cornélio, eu consigo enxergar, e eu espero que você consiga enxergar, um homem que está saindo de uma religião de práticas para uma experiência com o sobrenatural. E como é necessário e importante que nós saiamos apenas de uma religião de práticas para uma experiência com o sobrenatural. Nós precisamos de uma experiência com o sobrenatural para que nós possamos falar de maneira apropriada sobre o sobrenatural. Jesus nos ensina com clareza sobre isso. Atos 1:8 nos mostra isso. Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma experiência com o sobrenatural, com o Espírito Santo de Deus descendo sobre os apóstolos. E então vocês serão as minhas testemunhas. Então, para que nós possamos ser testemunha de Jesus, nós precisamos de uma experiência que vai além de práticas religiosas vazias. Por isso nós falamos sobre você entregar a sua vida a Jesus, sobre você receber Jesus no seu coração, sobre você inclinar os seus ouvidos a ouvir a voz de Deus, a buscar da parte de Deus a manifestação da sua palavra. Mas eu preciso te advertir, porque nós vivemos num tempo em que muitas pessoas têm pregado de várias formas, em vários lugares, e isso em alguma medida é uma bênção. Mas em outra medida pode ser um grande perigo. Às vezes, eu ouvi um pastor falar um dia desses, que antigamente, as pessoas que estavam na igreja, elas tinham um pregador, e elas ouviam um único pregador. E aí ele dizia: agora não, agora você tem o domingo, o pastor prega,
Às vezes os irmãos vêm, às vezes nem vêm, estão lá na internet ouvindo outro pregador. E aí, durante a semana, eles ouvem vários pregadores, e talvez isso seja bom. E aos domingos eles estão lá. Então, não há mais um único púlpito, há uma variedade de pregadores, há uma variedade de púlpitos, há uma variedade de pessoas pregando aqueles que estão na igreja. Tem um lado bom, porque nessa multiplicidade, nessa multiforme maneira de apresentar o evangelho, muitas pessoas são alcançadas. Pessoas que talvez não fossem alcançadas pela pregação de Sião, são alcançadas de várias formas. Mas há um grande risco. Nós precisamos ficar atentos àquilo que nós ouvimos e àqueles que estão nos orientando. E nesse tempo de tantas plataformas, de tantas formas de ouvirmos, nós temos ouvido muita coisa estranha. Nós temos visto muita pregação esquisita. Muita gente tem anunciado muita coisa que é antibíblica, que é contrária à palavra de Deus e ao ensinamento das Escrituras. Então é uma bênção você poder ouvir vários pregadores, mas cuidado com quem você está ouvindo. Cuidado com o que está alimentando a sua mente. Cuidado com aquilo que você ouve. Ah, mas fulano teve uma visão e uma experiência de Deus. Às vezes aí está o grande perigo. Quando tem um milagre, quando tem um anjo, quando tem alguma coisa acontecendo e aparecendo, às vezes ali está o grande perigo. Porque eu e você temos uma natureza crédula. Geralmente a gente faz como Cornélio. E a palavra de Deus nos diz que no caso de Cornélio era um anjo do Senhor. No caso de Cornélio, era um anjo do Senhor. Mas geralmente a gente faz como Cornélio. A gente já vai logo dizendo assim: o que é, Senhor? Você percebe que Cornélio sequer questiona quem é aquele anjo. Cornélio começa dizendo: o que é isso, Senhor? Já chamou o anjo de Senhor. Já reconheceu o anjo como divino, dado por Deus. Aliás, apesar de Cornélio ser um homem temente a Deus, ainda havia vestígios na jornada de Cornélio de idolatria. Nós vamos ver isso lá na frente. E às vezes eu e você fazemos exatamente isso. Teve sobrenatural, deve ser verdade. Aconteceu alguma coisa, teve uma visão, teve um sonho, olha, deve ser verdade. E quantas vezes a gente vai atrás de gente que são profetas e profetisas aí, e nos anunciam coisas, e nós temos revelações sobrenaturais, e a gente tem que tomar muito cuidado. Isso também, mais uma vez, não é uma coisa nova. Assim como pessoas que têm uma religião só de práticas, mas sem nenhuma experiência com Deus, não é uma coisa nova. Sem um coração envolvido com o Senhor, não é uma coisa nova. Experiências sobrenaturais, não vindas de Deus, também não são coisas novas. A palavra de Deus nos ensina que o diabo se transfigura em anjo de luz, e os seus ministros em ministros de justiça. Então nós temos que ter cuidado, porque o adversário, o diabo, o nosso inimigo, muitas vezes se apresenta não daquela forma caricaturada que nós estamos acostumados a pensar. Meu irmão, o diabo não vai se apresentar daquele jeito feio, com um rabo feio, com um tridente. Esquece. Minha irmã, você está solteira, orando a Deus, querendo casar. Pensa que o diabo vai mandar para você um magrelo, feio, todo arrebentado, não. Vai aparecer aquele rapaz lindo, sabe? Padrão Miss Universo. Não, é Mister, né? Mister Universo. É que eu não acompanho essas coisas, tá? Padrão de beleza, sabe? Top of mind. Só tem um defeito, pastor. Qual é o defeito? Não é crente, foge, que é Satanás. Não existe namoro evangelístico. Cai fora disso que é problema, vai ser dor de cabeça. Ah, pastor, eu estou orando tanto ao Senhor, clamando tanto ao Senhor, e apareceu uma menina linda, pastor, está apaixonada por mim, eu sou tão feio, não tenho nada para dar para ela. Ela está me oferecendo tudo, só tem um problema, não gosta muito de igreja, nem de ler a Bíblia.
cai fora, você está diante de uma enrascada. Não é porque é bonito, não é porque é arrumado, não é porque está te procurando, não é porque é uma oportunidade que é de Deus. Cuidado. As principais seitas do mundo vieram por experiências com anjos e revelações sobrenaturais. E como a gente se deixa enganar por essas coisas. Como a gente deixa essas falas nos conduzirem a caminhos que não devem ser os caminhos que nós devemos ser conduzidos. Muito cuidado. Eu me lembro que há um tempo atrás eu fui convidado a um noivado, 2 crentes. E aí foi uma festa de noivado. E foi uma festa interessante, graças a Deus não deu certo e acabou o noivado. Mas foi interessante. Porque na festa de noivado, resolveram fazer perguntas, né? E aí você via que a menina era uma menina crente, que gostava de orar, que gostava de ler Bíblia, que não faltava culto. E você via que o menino não lia a Bíblia, não ia para culto, dizia que era crente, mas assim, uma vida completamente afastada do Evangelho. Sabe aqueles que se dizem crente, mas no final é cretino? Sabe? Vai uma vez no ano e olhe lá. E eu falei, meu Deus do céu, está entrando numa furada. Ah, mas o profeta me disse que foi Deus. E quem disse que o profeta é de Deus? Ah, mas eu procurei uma irmã de oração e ela disse que o Senhor vai fazer. Minha irmã, se o Senhor vai fazer, espere Ele fazer primeiro. Não entra nessa furada. Eu estou falando aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, mas isso vale para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos ali no nosso trabalho, e aí de repente surgiu uma grande oportunidade. Olha, você vai mudar tudo na sua vida. Você orou? Não, mas já me disseram que é de Deus. Você orou? Às vezes a gente não ora porque a gente sabe que não é de Deus, é da nossa carne. A gente já tem a resposta, por isso a gente não faz a pergunta. A Bíblia nos mostra que muita gente com experiências espirituais, sobrenaturais se perdeu. Por isso, nós precisamos de experiência sobrenatural, de experiência espiritual, de experiência com Deus. Mas nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Gálatas 1:8. O apóstolo Paulo vai nos ensinar e a palavra de Deus vai nos dizer ali. Se nós mesmos... Ele está falando que ele mesmo, o apóstolo Paulo. Se nós mesmos, ou um anjo vindo dos céus, vos apresente evangelho que vá além desse, seja anátema, seja maldito. Porque às vezes nós estamos ouvindo vários pregadores, eles são maravilhosos, mas o que eles estão pregando é um evangelho além do evangelho da palavra de Deus. O que eles estão ensinando é uma mensagem fora da mensagem da palavra de Deus. Quantas pessoas nos comovem e nos movem e mexem com as nossas emoções e nós choramos e etc. Mas o que está sendo ensinado não está em conformidade com a palavra de Deus. Então muito cuidado, porque isso é obra do inimigo. Lá em 1 João, João vai advertir os crentes. Ele vai dizer o seguinte: olha, não deem crédito a todo espírito, mas provem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm surgido no nosso meio. Então sim, meu irmão, eu e você precisamos de uma experiência sobrenatural e espiritual, mas essa experiência precisa passar pela prova da palavra de Deus e da presença de Deus. Sim, eu e você precisamos ser crentes, para além do beabá, além de uma escola, ou de um ensino, ou de uma aprendizagem, ou de algo que nós estamos adquirindo de cultura bíblica e de informação bíblica. Nós precisamos de uma experiência real, transformadora, que nós possamos dizer: o Senhor me apareceu, o Senhor me falou, o Senhor esteve comigo, o Senhor me orientou. Nós precisamos disso. Como crentes, nós precisamos disso. A palavra de Deus nos mostra isso acontecendo. Deus chamando ao arrependimento. Deus falando com as pessoas e mudando a trajetória delas. Deus mudando o plano das pessoas. A Bíblia nos mostra isso. E o mesmo Deus que está nas palavras da Escritura está presente aqui, hoje e agora. O mesmo Deus que falou com Cornélio é o Deus que fala comigo e contigo, hoje e agora.
Talvez ele não fale da mesma maneira que ele falou com Cornélio, mas ele ainda está vivo e ele ainda está falando. Ele continua sendo o mesmo. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente, assim como a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Assim como a palavra de Deus é permanente, Deus continua sendo o mesmo. E Ele continua falando. E eu quero te desafiar, meu irmão, nessa manhã. Se você é alguém que é religiosa, se você é alguém que é preocupado com o próximo, se você é alguém de uma ética e de uma conduta ilibada, eu quero te desafiar a passar o próximo passo, a avançar na sua caminhada, para que, além disso, você seja um servo do Senhor com uma experiência verdadeira com Deus, que você possa com clareza identificar que houve uma mudança na sua história, porque Jesus entrou em sua vida, e quando Jesus entra na nossa vida, Jesus muda a nossa vida. É perigoso ser crente. Às vezes eu e você achamos que ser crente é tranquilo, etc. Ser crente é perigoso, ser crente de verdade é extremamente perigoso. É a coisa mais perigosa desse mundo. Porque no dia que você se torna crente, a palavra de Deus nos ensina que Jesus passou a ser o Senhor da sua vida. Você abriu mão de ser dono da sua vida, dono dos seus projetos, dono dos seus sonhos, dono do seu emprego, dono da sua família, dono de para onde ou como você vai. Então é muito perigoso e assustador. Porque agora os seus planos são direcionados por Deus e não por você. E eu e você temos necessidade de controle. Então ser crente é perigoso. Mas não há nada mais satisfatório e sobrenatural do que ser crente em Cristo Jesus e ter Jesus Cristo no nosso coração. Não há nada mais preenchedor de todo o vazio existencial do que a presença poderosa do Espírito Santo de Deus fazendo habitação no nosso coração. Então, quando nós temos uma experiência, tudo na nossa vida muda. Toda a nossa história e trajetória muda. Talvez para mim e para você não haja nada de extraordinário no que acontece aqui nesse texto. Mas, meus irmãos, o próximo elemento que nos aparece aqui é a obediência à visão de Deus. Deus dá uma visão a Cornélio. Cornélio era um homem de autoridade. Cornélio é um líder romano no meio de um povo judeu. Cornélio estava como um líder, um alto oficial, comandando uma tropa de 100 homens. E Cornélio agora está sendo orientado a buscar ajuda de um tal de Pedro, que nem casa tem, está na casa dos outros de favor. Um homem judeu, desconhecido. E aquela alta autoridade precisa agora abrir mão do seu orgulho e da sua vaidade, porque isso o Evangelho faz. E ele precisa pedir ajuda a alguém que é menor do que ele, socialmente falando. Às vezes eu e você temos dificuldade com isso. Nós gostamos de ajudar, e Cornélio era um homem que gostava de ajudar, mas agora ele é um homem que precisa de ajuda. Primeira coisa é a dificuldade da gente enxergar que precisa de ajuda. Coisa mais difícil do mundo é a gente enxergar, eu preciso de ajuda. Mas quando Jesus vem na nossa vida, então toda a história muda, toda a trajetória muda, todas as coisas mudam. Aquele homem que ele não era só autossuficiente, ele era capaz de abastecer os outros, agora ele é um homem necessitado. Aquele que parecia ter muita coisa, agora não tem nada e precisa de ajuda de fora, precisa de ajuda externa. E está aí a beleza do Evangelho. Essa é uma beleza extraordinária do Evangelho. No Evangelho não há espaço para autossuficientes. No Evangelho não há espaço para estrelas solitárias. No Evangelho não há espaço para pessoas que são melhores do que as outras. Não, no Evangelho todos nós somos pequenos e necessitados. No Evangelho todos nós carecemos uns dos outros. No Evangelho não há um maior e um menor. Por isso Jesus vai dizer, quem quiser ser grande no reino de Deus, tem de ser servo dos demais. No Evangelho nós abrimos mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, e nós pedimos socorro, e nós pedimos ajuda.
Quando o Evangelho entra no nosso coração, nós vamos enxergar pessoas, às vezes, de altas classes sociais, pedindo ajuda a pessoas das mais baixas classes sociais. Quantas vezes a gente vê pessoas... Meus irmãos, Deus me deu a oportunidade de conhecer alguns médicos. E eu me lembro de uma vez em que nós estávamos juntos conversando, um grupo de amigos, e uma das pessoas que fazia parte daquele grupo era um médico. E ele pediu que nós orássemos por ele, porque ele precisaria se envolver num processo cirúrgico de altíssima complexidade. E ele estava preocupado com isso. E aí você vê o homem que é médico, que deveria dizer assim, não, eu sou médico, vocês não têm nada a fazer. Está pedindo oração para ser médico. Porque quando o Evangelho vem, ele nos retira de nós, nos deixa totalmente limpos das vaidades desse mundo, da arrogância desse mundo, da arrogância que diz bem assim, você é bom demais. Aquela arrogância que diz, agora eu vou mostrar quem eu sou. Você sabe aquela vaidade que toma conta do nosso coração? Eu vou mostrar quem tem razão. Deixa estar que eu quero ver. Tudo isso cai por terra quando o Evangelho entra no nosso coração. Cornélio, ele passa de um homem que tem práticas religiosas para um homem que tem experiência com Deus. E de um homem que tem experiência com Deus para um homem que anda humildemente com o Senhor. Cornélio agora, a partir da sua experiência com Deus, ele pode chamar outras pessoas e dizer o que aconteceu na vida dele. Sabe por que muitas vezes nós não temos a capacidade de evangelizar? Porque não aconteceu nada conosco, a gente não tem nada a contar aos outros. Anunciar o Evangelho, compartilhar a palavra de Deus é justamente falar das boas novas de salvação que aconteceram conosco. Não é uma coisa difícil de fazer, você não precisa ir para um seminário, você não precisa de uma escola de teologia, você precisa de uma experiência com Deus vivo e verdadeiro. Cornélio tem essa experiência, e aí o texto diz que agora, em obediência à voz de Deus, falada pelo anjo do Senhor, Cornélio chama 2 dos seus servos, e um soldado que era piedoso como ele, e ele conta tudo o que ele experimentou, e ele envia aqueles homens. Vão àquela cidade, procurem esse homem, peçam ajuda a ele em meu favor, vão rápido. Meu irmão, quando o Evangelho alcança o nosso coração, nós temos algo a compartilhar com as pessoas. Nós precisamos de uma experiência poderosa com o Senhor. Talvez um dos grandes problemas do nosso tempo é que nós temos muitas pessoas religiosas. Talvez esse seja o tempo que tem mais pessoas religiosas nesse mundo. Mas pessoas que vivem uma religião só de práticas, mas sem experiência com Deus. Vivem uma religião que é falsa, não é verdadeira. Porque a verdadeira religião, ela nos leva a estarmos mais perto do Senhor. E eu não posso perder a oportunidade nessa manhã de perguntar a você, qual é o degrau da sua caminhada de fé? O que é que tem acontecido na sua jornada de fé, no seu dia a dia? Olhando para Cornélio e o que aconteceu com Cornélio, olhando para você e olhando para o seu ontem, como era a sua vida espiritual ontem, como é a sua vida espiritual hoje. Será que a sua experiência nesta igreja é apenas uma jornada do dia a dia, fazendo as mesmas coisas sempre, cumprindo um rito, batendo um ponto? Porque se ficar muito tempo sem vir na igreja, a comissão de membros vai me ligar, vai me dizer que eu vou ser excluído do rol de membros. Então eu vou lá, dar um alô para o pessoal. Eu vou lá porque hoje eu não tenho muita coisa para fazer. Aconteceu que eu acordei hoje com a vontade de ir para a igreja, eu vou lá. Será que essa é toda a sua experiência espiritual? Se for ela, você precisa ter um encontro com Cristo Jesus transformador. Você precisa de um encontro com o Senhor. Mas se você já teve um encontro com o Senhor, amém, que bênção. Que bom que você teve um encontro com o Senhor. Agora a pergunta é, a partir desse encontro com o Senhor, como está a sua caminhada? Como está o seu dia a dia? Jesus de fato já se tornou o seu Senhor.
quando você vai tomar as decisões mais importantes da sua vida, quem é a primeira pessoa que você consulta? Porque às vezes os crentes consultam todo mundo, até o pastor, menos a Deus. Quem é a primeira pessoa que você consulta? Como é que tem sido a sua jornada com Deus? Você já se despiu da sua vaidade? Você já está com o seu coração limpo de toda e qualquer vaidade? Deus já operou essa obra extraordinária e agora você avançou ao ponto de você se sentir feliz por ser servo. De você não precisar do reconhecimento, de um tapinha nas costas de alguém, porque você fez o que você deveria fazer. Em que ponto da sua jornada espiritual você está? Eu e você somos desafiados por essa história, a avançarmos na nossa vida espiritual, a avançarmos na nossa jornada de fé, a andarmos mais perto do Senhor, maior comunhão com o Senhor, a buscarmos o Senhor como Cornélio fazia, mas a termos também cuidado com aquilo que está sendo apresentado a cada um de nós. Que nós possamos avançar na nossa vida de fé e no nosso testemunho cristão, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.